Se você disser para qualquer pessoa que você quer ser mais egoísta, com certeza essa pessoa vai olhar torto para você, porque o egoísmo é tido como essa coisa negativa, essa coisa que a gente deve evitar, que a gente deve ser mais altruísta possível, que a gente deve sempre pensar no outro em primeiro lugar. Mas é justamente por isso que eu criei esse vídeo, porque talvez o egoísmo seja exatamente aquilo que está faltando na sua vida. E na verdade, talvez o egoísmo seja justamente a melhor coisa que você pode fazer para auxiliar aquelas pessoas que você gosta. Eu sei que nesse momento parece não fazer sentido nenhum, parece meio contraditório. Se eu for egoísta, como é que eu vou ajudar as pessoas? Mas presta atenção nisso aqui. Há um tempo atrás eu atendi uma moça que tinha um filho pequeno e ela veio pra terapia super triste, super frustrada com a vida dela, dizendo que a vida dela não estava progredindo. E aí depois que a gente começou a conversar, essa moça falou que assim, que praticamente 2/3 do salário dela iam todos para auxiliar o pai dela. Porque primeiro, ela tinha que honrar o pai dela, já que era o pai dela, e segundo, o pai dela não se cuidava muito, então ela tinha que dar um jeito de cuidar dele. Então aqui a gente tem claro esse traço de que a gente precisa cuidar do outro, a gente precisa priorizar o outro, já que ela dava 2/3 do salário dela pro pai dela. O grande problema é que nessa relação, o pai dela também não correspondia na mesma proporção. Na verdade, ele utilizava todo o dinheiro que recebia com bebida, com casa noturna e com aposta. Então, basicamente, boa parte do salário dela ia pro pai para fortificar ações que não faziam nada bem para ele, não faziam nada bem para ela e com certeza não auxiliavam na relação deles. E o ponto que eu falei do egoísmo é exatamente esse. Se a gente não presta atenção para cuidar um pouco da gente, para priorizar a gente acaba não conseguindo ser a melhor versão possível de pessoa para cuidar, por exemplo, da criança nessa situação. Nesse caso específico, o filho dela estava com dificuldade de aprendizado e ela não podia pagar um especialista para auxiliar ele a aprender melhor. Então, olha só, ela não dizia não pro pai, com receio de ser uma filha ruim, com receio de ser uma pessoa que, enfim, que tá sendo má com o pai de alguma forma, que ela deveria prover pro pai, mas por outro lado, ela estava deixando de ajudar alguém que realmente precisava da assistência dela, que era o filho dela. Então, quando eu falo da questão do egoísmo, é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Porque quando a gente tem um egoísmo numa medida adequada, a gente está falando de autoproteção, a gente está falando de autocuidado. Quando a gente tem um egoísmo desmedido, aí sim a gente está falando do narcisismo. Mas o egoísmo em si é uma peça que existe em nós seres humanos. Se a gente simplesmente tenta ignorar que a gente precisa priorizar a gente em alguns momentos, o que a gente vai ter para dar para aquela pessoa que realmente precisa? Como é que a gente vai poder ajudar as outras pessoas? Se a gente não se ajuda, não tem como a gente ajudar o outro. E eu sei que muitas vezes a gente encara esse negócio, eu preciso colocar as pessoas em primeiro lugar, porque talvez a religião fala isso, talvez isso foi ensinado pra gente nas escolas, mas e o autocuidado, onde é que fica? Você sabe as suas necessidades mais do que ninguém. Então, por mais que a gente queira ajudar as pessoas que estão próximas a gente, se a gente não se ajuda, não tem como a gente ajudar mesmo essas pessoas. Isso foi algo que meu pai me passou e eu aprendi desde pequeno. Aprender a dizer não. Porque é super comum a gente pensar que quando a gente diz não, a gente está decepcionando aquela pessoa, a gente está frustrando aquela pessoa e essa pessoa vai ficar de mal da gente. Mas a verdade é que se uma pessoa escuta um não de você, um não que é para te proteger de alguma forma, e ela simplesmente se afasta, talvez ela nem devesse estar perto de você, porque a vida não é feita só de sims. Dizer sim para esse vício do pai era dizer não para essa criança. Então a vida é feita de nãos e sims. E muitas vezes o que a pessoa precisa ouvir da gente é um não. E eu sei que muitas vezes a gente diz sim, não porque a gente quer dizer sim, mas porque a gente tem receio de ser afastado de um grupo, porque a gente tem receio de que uma pessoa vai ficar de mal da gente. Mas é aí que eu te faço a pergunta, meu amigo. Será que essa pessoa que não consegue receber um não seu realmente merece estar perto de você? Muita gente diz sim para qualquer coisa porque tem insegurança, tem medo de ficar sozinho. Mas isso quer dizer mais sobre essa necessidade de se autoconhecer, de se entender melhor, entender de onde vêm esses receios e trabalhar isso dentro da gente, do que realmente ser rejeitado por essas outras pessoas. Com certeza você já viu aí na sua vida que aquelas pessoas que estão tentando sempre agradar são pessoas que parecem vazias, são pessoas que não parecem ser autênticas. E normalmente não são pessoas que são levadas a sério. O motivo disso é que essa pessoa parece uma máscara, ela parece vazia. Ela não tem autonomia, ela não tem preferência. E normalmente a gente gosta, a gente se sente atraído por pessoas que têm autonomia, que têm uma certa atitude. Ou vai dizer que você gostaria de namorar uma pessoa que é completamente apática, completamente patética, que não tem vontade de fazer nada por conta própria? Claro que não. E se a gente parar para pensar, o que é autonomia? Quer dizer que a pessoa, ela define por conta própria aquele caminho que ela deseja seguir. E ela só segue isso porque ela disse não para vários outros caminhos que foram sugeridos para ela. Então, ser autêntico envolve ser um pouco mais egoísta. E essa é uma coisa que você vai perceber na sua vida quando você começar a aplicar mais esse não, quando você começar a definir mais qual caminho você quer seguir, quando você começar a se priorizar mais. Quanto mais você prioriza a tua intuição, quanto mais você prioriza a tua autenticidade, mais pessoas vão começar a se aproximar de você. Porque elas não vão vir porque você está tentando agradar essas pessoas. Elas vão vir porque elas se sentem bem com a forma como você age. E olha,
olha, eu não criei esse vídeo aqui para falar, então quer dizer que temos que ser egoístas aos extremos. Não é isso. O Tao sempre diz que o segredo está no equilíbrio. É óbvio que você precisa ser egoísta em algumas coisas que a tua intuição está dizendo, inclusive para você se sentir bem, para você se proteger. Mas isso não pode ser confundido com aquele egocentrismo, ou seja, como se o mundo girasse ao seu redor, que é exatamente aquilo que ocorre com os narcisistas. Então, ser egoísta e ser egocêntrico são coisas completamente diferentes. Enfim, eu realmente não sei por qual ponto você está passando aí da sua vida, se você agrada muitas pessoas, tenta comprar muita atenção dessas pessoas, dando tudo aquilo que você tem. Mas se isso estava ocorrendo, se você deu play nesse vídeo, isso é um sinal. Porque você precisa realmente cuidar de você. Você só vai ser uma pessoa melhor para você, vai ser uma pessoa melhor para aquelas pessoas que você realmente gosta quando você souber priorizar suas vontades. Claro que eu não estou dizendo que sua vontade deve sempre priorizar à frente de todo mundo. Vou furar a fila aqui do mercado e é só eu que importo. Não é isso. Não estamos falando de egocentrismo. Estamos falando de defender aquilo que é importante para você. Enfim, você deu play nesse vídeo aqui para entender um pouco mais o que seria esse negócio do egoísta, o que esse maluco tem para me falar. E agora eu já te falei aquilo que eu sinto e aquilo que eu trago na terapia para as pessoas. Eu espero de coração que isso tenha ajudado você. E se você quiser entender mais sobre você, ter mais confiança, lidar com o desânimo, lidar com o estresse, enfim, aprender a lidar com o seu emocional, tem um link aqui na descrição que com certeza vai te ajudar. Porque lá nós estamos montando um movimento de autoconhecimento que tem ajudado cada vez mais pessoas a se entender melhor e a lidar melhor com essa vida. Gratidão por me acompanhar nesse vídeo e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal.